Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam bem neste domingo. Nosso culto da família seria, Mas estamos aí resguardados devido a essa pandemia. Mas eu quero deixar uma rápida palavra para os irmãos. Hoje, no dia 19 de julho, às 15 horas e 40 minutos, eu quero ser rápido e objetivo nessa palavra. Palavra a qual os irmãos já conhecem, mas eu quero compartilhar com os irmãos, para que nós venhamos entender um pouquinho mais a palavra do Senhor. A palavra essa se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo 19, 20 e 21. Eu quero ler, peço aos irmãos que peguem a Bíblia, acompanhem, e nós vamos aprendendo juntos com a palavra de Deus, tá bom, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Meus irmãos, nós vamos aqui aprender um pouquinho hoje sobre o vaso, não é? Vamos saber aqui que o vaso a qual nós somos escolhidos, o vaso a qual o Senhor nos chamou, Nós sabemos que nós nos colocamos na posição de barro, na posição de vaso de barro. Todos nós sabemos, já entendemos e já compreendemos, queridos? Que quando falamos sobre vaso, estamos falando sobre nós, estamos falando sobre nossas vidas. E qualquer pessoa a qual nós abordamos e conversamos e perguntamos: qual é o tipo de vaso que você é? Essa pessoa prontamente vai lhe dizer: olha, eu sou vaso de barro, porque o Senhor Ele me modela, o Senhor Ele me lapida como Ele bem quer, Ele é o meu oleiro. Mas será que todos a qual se diz vaso de barro, verdadeiramente é um vaso de barro? Será que todos os vasos a qual se dizem ser vasos de barro estão nas mãos do oleiro? Nós precisamos meditar nessa palavra, nesta noite que os irmãos estarão assistindo. Nós vemos que quando trata-se de vasos, a palavra vai dizer aos Timóteos o seguinte: não existe apenas vasos de ouro e vasos de prata, mas também de pau, ou seja, de madeira e de barro. Queridos, por que vai haver essa comparação entre esses 4 tipos de barro? Aliás, esses 4 tipos de vaso. Primeiro, nós vemos falar sobre o vaso de ouro. Nós entendemos, nós sabemos que um vaso de ouro, ele tem muito valor. Ele é muito bem aceito onde quer que chega. Ele é muito bem querido porque ele tem um valor extraordinário. Ele tem um valor que como que eu posso dizer? É algo que foge da realidade humana. Assim, Nós, que somos pobres, é um vaso de barro, a qual ele é muito caro, muito valioso. Vemos aí apenas um par de alianças que custa aí até 5, 7, 8, 10 mil reais. Então nós imaginamos que um vaso, ele é muito mais caro do que uma aliança. Um vaso, ele é muito mais valoroso, porque a quantidade de ouro que vai dentro desse vaso, para fazer esse vaso, aliás, o material para fazer esse vaso, é muito ouro que vai. Já que, tendo em vista que estamos falando de um vaso, não qualquer, mas no mínimo de um tamanho mediano. Por quê? Porque o vaso seria para armazenar alguma coisa. E nós vemos que
o vaso em si sendo de ouro, qualquer coisa que você coloque dentro desse vaso não vai chamar mais atenção do que o ouro que está do lado de fora, porque o ouro é que é mais valioso. Então a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então é por isso que eu e você não somos chamados de vasos de ouro, porque a glória não é nossa, a glória é apenas e exclusivamente de Deus. Vemos em segundo lugar, aquele vaso de prata. Aquele vaso de prata a qual a Bíblia vai nos relatar, é aquele vaso bonito também, valioso também, que chama também atenção, mas ele está ali apenas para decoração, ele está ali apenas para dar uma incrementada no ambiente, ele está ali apenas para fazer parte de uma decoração da mobília, mas é um vaso que, se você não ficar lustrando ele a todo instante, ele com o tempo ele vai apagando, ele vai perdendo o brilho, ele vai ofuscando, ele vai deixando com que a poeira venha acumular sobre ele, e aí essa poeira com o tempo, com os agentes do tempo, vai fazer com que esse vaso ele acaba ficando opaco, perdendo o seu brilho, perdendo a sua beleza. O vaso de madeira. O vaso de madeira sabemos que é algo vindo da natureza, porém não é algo resistente. Por exemplo, a água, se você molha uma madeira, ela começa a esfarelar, ela começa a estufar. Para você poder molhar um vaso de madeira, você tem que fazer um tratamento, impermeabilizá-lo. Para quê? Para ele poder armazenar algum tipo de líquido dentro desse recipiente. E vemos também que o vaso de madeira, quando a gente aquece a madeira, joga uma madeira no fogo, o que acontece? A madeira ela vai se acender, ela vai se incendiar, mas depois ela vai virar brasa e depois cinza. Então nós vemos que se nós fôssemos vasos de madeira, nós não aguentaríamos muito. E partindo para o quarto vaso, o vaso de barro. Esse sim, queridos, somos nós. Sim, somos nós que somos servos do Deus Altíssimo, somos filhos dele, somos obedientes na sua santa palavra. Para quê? Para nós podermos ser cheios daquilo que o Senhor tem para nos encher. Nós vemos que um vaso de barro, ele passa pelo processo de molde, ele vai ser moldado, ele vai ser ali todo trabalhado, mas depois ele é aquecido para ele poder ficar ali então resistente, e então nós vemos que ele pode armazenar algo dentro de si, seja água, seja líquido, seja o que for. Ele vai ter a capacidade de armazenar algo dentro dele. O que vai dizer o valor que esse vaso de barro tem não é a sua casca, mas sim o seu interior. O vaso, ele é um recipiente para carregar dentro de si alguma coisa. E a minha pergunta para você nesta noite é: qual é o tipo de barro que você tem sido diante da presença do Senhor? Porque, queridos, você que é um servo de Deus firme, fiel na presença do Senhor, que olha ao seu redor e fala que o mundo está perdido, que olha dentro das igrejas e diz: as igrejas não são mais como antes. Eu quero te dizer para você: fique em paz, porque o oleiro conhece cada barro. Aliás, o oleiro conhece cada vaso, e ele sabe qual é o barro a qual ele tem nas mãos. Ele sabe se o vaso é para honra ou ele sabe se o vaso é para desonra. A minha pergunta é: qual tipo de vaso você tem sido? Tem sido aquele vaso de ouro que canta bem, que prega bem, e acha que só quando você está com o microfone nas mãos é onde a presença do Senhor tem que se manifestar, mas quando você entrega o microfone e seja o pastor, seja qualquer outro pregador, está ministrando a santa palavra de Deus,
você já se desligou, porque é aquele ditado que nós temos, né? É o famoso microfone ungido. Quando você está com ele nas mãos, você quer com que venha chover glória, chover milagres, chover bênçãos, mas quando outra pessoa está ministrando ou pregando, seja o que for, você está ali dormindo, cochilando, pensando nas coisas que não são de pensar ali naquele momento. Às vezes você está dentro da igreja, mexendo no WhatsApp, mexendo no Facebook e dizendo ser um vaso de valor. Será que você que faz essas coisas, o seu vaso está cheio da presença de Deus? Ou será que o seu vaso é um vaso de ouro, mas por dentro é um vaso vazio, porque quer somente a glória para si próprio? Será que você que está me ouvindo é um vaso de prata? Vaso esse a qual chegou na igreja, aceitou a Jesus e veio crescendo, uma bênção, veio fazendo a obra do Senhor, mas de um tempo para cá só quer ficar ali no seu cantinho, só quer ficar ali tranquilo, sossegado, né, Paulo? Só quer ficar ali sentadinho, sem compromisso com nada. Eu só quero vir para a igreja, quero só assistir o meu culto e mais nada. Eu sou assim, eu vou para a igreja, mas não quero oportunidade. Eu vou para a igreja, mas acabar o culto, eu pego minhas coisinhas, põe debaixo do meu braço e vou para minha casa. Comigo é assim, poucas ideias. Eu não gosto muito de ficar conversando ali com os irmãos. Não vejo nada de interessante depois do culto, eu ficar ali batendo papo. Sabe por quê? Eu só vou ali só para cultuar, fazer o meu feijão com arroz e para mim já está muito bom. Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu estou em paz. É um vaso de prata, um vaso que já perdeu o brilho, um vaso que por dentro está vazio, por fora já não brilha mais, um vaso que o tempo já ofuscou o seu brilho e ele só está ali sentado no banco da igreja para poder assim fazer parte da decoração da igreja. É um item a mais, sentado ali, participando do culto, porém no seu lugar, sem compromisso com nada. Será que você é um vaso de madeira? Um vaso que pega fogo, mas um vaso que depois vira cinza? Porque tem pessoas que acham que o grau espiritual de uma pessoa é medido pela quantidade de línguas estranhas que ela fala durante o culto, durante a pregação, durante o louvor. Se ela é aquela pessoa a qual começa um corinho de fogo, ela se levanta e começa a rodar dentro da igreja, derrubar a cadeira, derrubar as crianças que estão correndo dentro da igreja. Aí as irmãs têm que sair correndo e fazer um círculo em volta dela, para ela poder então girar apenas ali onde está e não vier causar dano à igreja, dano às crianças, dano aos idosos que estão ali perto, e pessoas que rodopeiam e pulam e vira mortal e consegue voar do púlpito até a porta, e você fala: essa é cheia do Espírito Santo, esse é cheio do poder. Ele pula, ele salta, ele fala em línguas, ele entrega profecia, ele revela, ele fala, ele interpreta línguas estranhas. Esse você olha e fala assim: pelo amor de Deus, é muita presença. Mas será que é tudo Deus? Sabe por quê, queridos? Porque você vê que depois o louvor ele para, e junto com o corinho de fogo que estava sendo cantado, o rapaz ou a mulher que estava ali cantando encerra o louvor. Esse fogo é desligado como se tirasse um objeto da tomada. Aí você vê as irmãs, já começa a arrumar o cabelo, já começa a arrumar a saia e dá aquela olhadinha pro lado, para ver tipo assim: e aí, será que alguém viu? Aquele irmão que ainda está lá no fundo da igreja e volta ainda, né, marchando, se contorcendo ali, para não dizer que desligou de repente. Isso não quer dizer que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Isso às vezes quer dizer que ela é um vaso de madeira,
que ela precisa de algo para pegar fogo, mas depois ela vira cinza, porque ela não suporta muito tempo. Logo ela mostra quem ela é, e ela vem até virar cinzas. Será que nós temos sido esse tipo de barro, esse tipo de vaso? Pois nós vemos muitos desses na igreja. Mas eu quero te dizer que aquele vaso que é verdadeiramente cheio do poder de Deus é aquele vaso que dobra o joelho para orar e começa a falar com Deus e começa a sentir aquela presença gostosa do Espírito Santo. Mas o vaso, ele já tem o controle sobre si próprio, e ele é inteligente e conhece as Escrituras e sabe que o Espírito Santo, ele é sujeito ao profeta e tem o momento certo para poder dar o lugar a qual nós usamos. Eu vou dar lugar, mas tem um momento certo, tem a hora certa. Então nós entendemos que a pessoa que se diz cheia do Espírito Santo não é aquela que grita, pula e faz tudo isso que eu acabei de dizer, mas é aquela que tem a intimidade com o Mestre. Agora, falando sobre o vaso de barro, somos nós, obedientes ao Senhor. Por quê, queridos? Porque nós vamos ver no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. Olha só o que vai dizer. 18, versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, perceba que o Senhor, ele queria mostrar algo para Jeremias, e ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, que eu quero fazer você ver alguma coisa ali. Jeremias então ele vai, e ele começa a ver. Nós temos um ditado que diz: contra fatos não há argumentos, não é? Então nós vemos que Jeremias ele está observando, Jeremias está assistindo ali o oleiro a trabalhar. Ele está buscando algo visual que o Senhor mandou ele observar. Ele então está analisando, ele está olhando e o oleiro está trabalhando. E aí nós vemos algo muito interessante que eu quero chamar sua atenção, porque nós vemos muitos pregadores nos dias de hoje que não lê a palavra do Senhor, dizendo que o oleiro quebrou o vaso. Mentira! Acabamos de ler, o oleiro estava fazendo o vaso. Versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Veja, não foi o oleiro que quebrou, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Olha que interessante. Muitos de nós já fomos quebrados, muitos de nós já fomos moídos, já fomos despedaçados, mas o importante é o lugar a qual nós nos quebramos. Se nós nos quebramos na mão do oleiro, está tudo bem, porque ele é quem faz sobre as nossas vidas o molde. Ele é quem vai tornar a fazer de nós o vaso a qual este oleiro estava fazendo. E a Bíblia vai dizer: como pareceu bem aos olhos do oleiro, ele tornou a fazer outro vaso, conforme o que parecia bom aos seus olhos. Então eu quero te dizer nessa noite, qual tipo de vaso você tem sido na casa do Senhor? Tem sido vaso de honra,
ou vaso de desonra. Porque, queridos, são dois vasos distintos. Um que é o de ouro, ele aparenta ser bom, mas a glória qual ele quer chamar a atenção não deixa com que o que está para enchê-lo se torne mais importante. E o outro é um vaso de barro, que aparentemente tem muito menos valor do que o de ouro. Porém, o que vai dentro do vaso de barro é que vai dizer qual é o valor desse vaso. E sabe o que eu quero te dizer? Eu e você que somos chamados de vasos de barro, nós somos formados, somos escolhidos, somos principalmente separados pelo nosso Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 1, ali na criação de tudo, quando Jesus criou tudo ali no capítulo 1, logo em seguida vai dizer sobre a formação do homem. Vai dizer que ele formou o homem do barro, e ele modelou o homem, e ele então assoprou na narina do homem o fôlego de vida. Ou seja, Deus estava dizendo: vocês são vasos de barro, mas o que vocês carregam dentro de si é a minha presença, é o meu fôlego de vida, e é o meu Espírito, e logo depois eu vou dar sobre vós o meu Espírito Santo, para ser cheio sobre a sua vida, para que o seu vaso venha a ser cheio da minha presença. Aleluia, glórias, Santo Deus. Nós fomos criados exclusivamente pelo nosso Deus, e eu e você somos chamados vasos de barro, e nós devemos saber, segundo os geólogos, existem mais de 200 tipos de barro, mas apenas 8 barros são bons para fazer vasos. Eu quero dizer, você não é qualquer um. Você é um vaso e um barro separado e escolhido por Deus. Você tem valor. Você é um vaso valoroso. Você é um vaso de honra na casa do Senhor. Seja cheio da presença. Se esvazia de toda a iniquidade que nós acabamos de ler ali em 2 Timóteo capítulo 2. Se esvazie de tudo que não provém de ti, tudo que quer roubar a glória de Deus, se esvazia e venha ser cheio da presença do Senhor. Lembra de Paulo, quando ele ainda era chamado de Saulo, que ele estava perseguindo o povo de Deus, quando o Senhor falou: Ananias, ora para Saulo, e ele falou: mas Senhor, eu ouvi esse homem, eu ouvi dizer desse homem que ele é um perseguidor, deixa esse homem para lá, ele merece sofrer. Deus disse para ele: não, ele é para mim um vaso de valor, ele é para mim um vaso escolhido por Deus. Se eu não me engano, está escrito ali em Atos capítulo de número 9. Veja, queridos, somos vasos escolhidos pelo Criador. Eu quero dizer para você nesta tarde, ou melhor, nesta noite que você vai assistir, seja vaso de honra, pela glória do nome de Jesus. Se esvazie de si e deixe a presença do Senhor habitar sobre a sua vida. Que você possa ficar com essa palavra, com essa rápida palavra nessa tarde, nessa noite, e que o Senhor possa falar melhor ao seu coração. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.